Bom dia, Deus abençoe sua vida. Eu tô aqui tomando um café, nem me preparei para fazer essa gravação. Você aceita um café conosco? E eu estava aqui meditando agora de manhã cedo na palavra de Deus, como eu sempre faço todos os dias, porque ontem eu ouvi uma pessoa ontem fez um comentário me perguntando, né, por que as pessoas sofrem tanto? E um outro rapaz entrou na minha rede social para me falar que problema ele já tem muitos e ele não precisava de mais problema, ele precisava de encontrar paz. Todos querem a paz, né? E assim, num tom áspero, falando como se Deus ele fosse culpado de todos os problemas que acontecem em nossas vidas. E Deus ele não é o culpado dos problemas que acontecem em nossa vida. Eu sei que quando a gente fala assim, muitas pessoas ficam chateadas porque elas acostumaram ao longo da sua vida a atribuir a Deus uma culpa que ele não tem. Porém, Deus não tem culpa dos nossos problemas e das nossas mazelas, né? A gente precisa voltar lá atrás no Éden para entender que tudo o que acontece nos dias de hoje, a origem está lá atrás, né? Está no pecado cometido por Adão e Eva, né? Aí você vai falar assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Eles pecaram e a gente hoje está pagando a conta? Eles pecaram e nós hoje estamos sofrendo, né? E hoje, então, a gente está sofrendo por uma culpa que não é nossa. Porém, minha amiga, se por um lado o pecado ele entrou lá no Éden através de Adão e Eva e trouxe todo esse sofrimento ao mundo, né? Toda essa situação que a gente vive hoje em nossas vidas, por outro lado também Deus enviou o Filho dele para que, assim como o pecado entrou no mundo por um homem, também por um homem que é o Senhor Jesus, o pecado viesse ser tirado, banido da nossa vida. Só que o problema é que a pessoa ela não teve culpa do erro de Adão e Eva. Porém, ela permanece na dureza do seu coração. E ela, ao invés dela se voltar para o Criador, ao invés dela se voltar para Deus e buscar uma mudança no interior dela, buscar uma mudança dentro dela, ela fica culpando a Deus e também, em alguns casos, as pessoas por aqueles problemas que ela está vivendo. Mas tanto a vida como a morte, a bênção como a maldição, ela está em nossas mãos. Deus ele enviou Jesus. Para quê? Para que através de Jesus e em Jesus nós viéssemos habitar com Deus, ou reinar com Deus, nas regiões celestiais. O que isso significa? Isso significa que em Jesus eu posso triunfar contra os meus problemas. Em Jesus eu posso vencer a falta de paz. Em Jesus eu posso vencer a morte. Em Jesus eu posso vencer tudo. Tudo. Porém, para que eu venha vencer tudo com Jesus, eu tenho que me voltar para Ele, não é mesmo? Como que eu vou culpar alguém dos meus problemas se eu não permito que aquele alguém venha conduzir a minha vida e as minhas decisões? Imagina você em um carro, uma outra pessoa com você no carro, você dirigindo o carro que representa a sua vida. Aí você vai, dirige em alta velocidade, infringe as regras de trânsito, ultrapassa sinal vermelho, e aí você provoca um acidente. E aí você vira e culpa o carona. Você vira para o carona e fala assim, vem cá, você não fez nada? Você não viu aí a pessoa atravessando na frente? Você não fez nada. Eu pergunto para você, o carona,
tem alguma culpa nesse acidente? Era ele quem estava conduzindo o veículo? Claro que não. Ora, Deus não conduz a nossa vida sem que a gente permita que Ele venha conduzi-la. Deus não vai cuidar do teu relacionamento, Deus não vai cuidar da tua família, Deus não vai cuidar da sua vida sem que você permita. Você precisa permitir que Ele venha cuidar da sua vida, que Ele venha ser o Senhor da sua vida. E é aí que entra a conversão. Porque a pessoa ela quer alcançar os benefícios da fé, mas ela não quer fazer o sacrifício pessoal dela de abandonar o que é errado, enterrar a velha vida, deixar as velhas amizades. Ela não quer fazer o sacrifício de assumir a fé em Jesus e virar as costas para esse mundo que já está no seu final. Ela até quer andar com Jesus, mas está dividida entre Jesus e o mundo, entre Jesus e a sua vontade, entre Jesus e os seus pecados, entre Jesus e os desejos do seu coração, entre Jesus e o seu nome, entre Jesus e o seu ego. Ela está dividida. E Jesus falou que uma casa dividida não subsiste. Jesus falou que não se pode servir a dois senhores. Ou a gente serve a luz ou servimos as trevas. Porém, quando a gente decide não servir ou seguir a Jesus, mesmo que a gente não se volte declaradamente para as trevas, mas é ela que nós estamos assumindo em nossa vida, é o lado que nós estamos assumindo em nossa vida, que talvez você diga assim, mas eu não vou à igreja, não busco a Deus, mas também não me devotei ao mal. Sim, mas em cima do muro pertence ao mal. Se você não se voltou para Deus, já é o suficiente para o mal ter acesso à sua vida. Eu não estou dizendo que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, eu não estou dizendo que nós vamos enfrentar lutas e problemas. Vamos. Mas a diferença é que não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Aqui em Jó, capítulo 4, versículo 16, né? Jó diz assim, seria porventura o homem, nós, né? O homem mais justo do que Deus? Será que nós não temos culpa em nada de ruim que acontece na nossa vida? Será que nós não tomamos decisões erradas, caminhos errados? Andamos com amizades erradas? Se envolvemos com pessoas erradas, com relacionamentos errados? Que talvez Deus falou para não se envolver, para não fazer, para não andar. Então, porventura é o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Seria o homem mais puro do que o seu Criador? Ora, só Deus tem os caminhos da vida. Só Ele sabe conduzir a nossa vida. Então não adianta a pessoa querer ter uma vida mudada, transformada, abençoada, se ela não se voltar para Deus. Porque quem enxerga melhor? Nós ou Deus? Claro que é Deus. Então o problema é que enquanto a pessoa querer fazer as coisas do jeito dela, sempre vai dar errado. Mas o dia que ela decidir se voltar para Deus, se entregar para Ele, corpo, alma e espírito, então vai haver uma grande mudança na vida dela. Que Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus.